E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, tem um tema bem importante sobre o qual a gente precisa se atualizar aqui, que é a questão da prerrogativa de foro no Brasil, tá? Mais precisamente sobre quais são as autoridades que no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, têm prerrogativa de foro. Isso tem a ver com a discussão sobre a possibilidade ou não de Constituição estadual estabelecer hipóteses de foro por prerrogativa de função em âmbito estadual para autoridades estaduais perante o Tribunal de Justiça, tá? E nisso a gente tem uma evolução do Supremo Tribunal Federal, tá? A jurisprudência do STF mudou ao longo dos anos. Então, vamos ver como é que se deu essa evolução da jurisprudência do Supremo para a gente entender como é que está hoje, tá? Olha só, tudo começou com o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, que fala que a competência dos tribunais de justiça, tá? Será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Bem, como esse artigo diz que a competência dos tribunais será definida nas Constituições dos Estados, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que as constituições estaduais poderiam definir hipóteses de foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais. Não era uma coisa completamente livre. Por exemplo, o STF nunca admitiu que a Constituição de Estado criasse prerrogativa de foro para delegado de polícia, porque subverteria o esquema organizatório da Constituição Federal, tá? Por quê? Porque isso retiraria o delegado de polícia do âmbito de atuação do promotor que exerce o controle sobre a atividade policial, tá? Bem, então por esse motivo o delegado de polícia não poderia ter prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça, que é um órgão de segundo grau, tá bom? Bem, vamos lá. Além disso, o STF exigia que a prerrogativa de foro, quando criada pela Constituição do Estado, fosse justificada pela natureza das atribuições do cargo, tá? Então, essas eram as exigências, mas os estados tinham liberdade para criar hipóteses de prerrogativa de foro atendidas essas balizas, tá? Só que o que aconteceu? Em 2019, maio de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou essa ADI, a ADI 2553, e mudou o entendimento. Teve uma guinada jurisprudencial, tá? Quando julgou essa ADI, o STF entendeu o seguinte, que todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função existentes no ordenamento jurídico brasileiro já estão previstas na Constituição Federal. E Constituição de Estado não pode inovar nesse tema, tá? Bem, só que o que aconteceu? Nessa ADI, houve alguns debates entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí o ministro Gilmar Mendes provocou o Alexandre de Moraes, porque o que acontece? O relator dessa ação era o Gilmar Mendes. O voto que venceu o julgamento foi o voto do Alexandre de Moraes, então foi um julgamento por maioria de votos, tá? Bem, o Alexandre de Moraes apresentou o voto dele, no sentido de que as hipóteses de foro por prerrogativa de função no Brasil estão todas previstas na Constituição Federal e a Constituição do Estado não pode criar novas hipóteses, tá? E aí o que aconteceu? Nesse julgamento, apresentado o voto do Alexandre de Moraes, houve um debate provocado pelo Gilmar Mendes, porque ele falou que há algumas autoridades estaduais que não têm foro expressamente previsto na Constituição Federal, mas que o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que deveriam ter foro por prerrogativa de função. E que se eles ficassem sem a prerrogativa de foro só porque não está prevista expressamente no texto da Constituição Federal, isso acabaria criando um caos, tá? Por exemplo, o secretário de Estado não tem prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Se fosse aplicar exatamente o entendimento que estava naquele voto do Alexandre de Moraes naquele caso, o que ia acontecer? Ia acontecer de que os secretários de Estado, auxiliares imediatos do governador do Estado, seriam julgados nas infrações penais por um juízo de primeiro grau, tá? Bem, beleza. Então o Gilmar Mendes perguntou o seguinte para o Alexandre de Moraes: o que a gente vai fazer com essas autoridades? Aí o Alexandre de Moraes, nesses debates, tá, ele falou o seguinte: olha, na verdade, essas autoridades que você mencionou aí, elas têm prerrogativa de foro assegurada pela Constituição Federal. Por quê? Porque na Constituição Federal existe um tratamento jurídico simétrico
entre o Poder Executivo Estadual e o Poder Executivo Federal. Né? As mesmas regras do Executivo Federal são aplicadas no Executivo Estadual. Então, apesar de a Constituição não falar expressamente que determinadas autoridades do Executivo Estadual têm prerrogativa de foro, quando ela estabelece esse tratamento jurídico semelhante entre a órbita estadual e a órbita federal, ela está também implicitamente dando o mesmo tratamento de prerrogativa de foro para autoridades estaduais. Ou seja, se nós temos autoridades no âmbito federal que têm prerrogativa de foro no Poder Executivo dos estados, as autoridades equivalentes também têm prerrogativa de foro. Por quê? Por conta dessa simetria implicitamente estabelecida na própria Constituição Federal. Tá? Além disso, Alexandre de Moraes, nesses mesmos debates, disse que deputado estadual teria prerrogativa de foro porque o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, diz que deve ser aplicado aos deputados estaduais o regime de imunidades dos parlamentares federais, e os parlamentares federais têm prerrogativa de foro. Né? Então isso foi falado pelo Alexandre de Moraes durante os debates, não constou do voto dele, tá? Foi simplesmente algo que se debateu durante o julgamento. Beleza, o que aconteceu? Agora, recentemente, em agosto de 2021, 23 de agosto de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou uma série de ADIs que tratavam da questão da prerrogativa de foro em âmbito estadual. Tá? Eram ADIs ajuizadas contra normas de constituições estaduais que criavam prerrogativa de foro fora das hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, inovavam nessa matéria. E essas normas constitucionais estaduais foram julgadas inconstitucionais pelo STF nessas ações, justamente porque criavam hipóteses de foro por prerrogativa de função sem correspondência com a Constituição Federal, ou seja, inovavam, né? Eram autoridades estaduais que não tinham prerrogativa de foro assegurada na Constituição Federal e a Constituição do Estado dava essa prerrogativa. E aí o STF julgou inconstitucionais essas normas. Tá? Essas ADIs foram a 6501, 6502, 6508, 6515 e 6516, tá? Julgadas no dia 23 de agosto de 2021. Todas trataram do mesmo tema, tá? Inclusive foram conduzidas com o mesmo entendimento. O relator dessas ações, todas elas, foi o ministro Luiz Roberto Barroso. E ele apresentou o mesmo voto, com o mesmo posicionamento em todas essas ações. O que foi que o Barroso falou? Ele falou o seguinte, ele reiterou o entendimento lá do Alexandre de Moraes da ADI 2553. Só que tem um detalhe. Aquilo que o Alexandre de Moraes tinha falado durante os debates do julgamento com o ministro Gilmar Mendes, o Barroso aqui nessas ações colocou no voto dele. Tá? Então, o voto que conduziu o julgamento dessas ADIs trouxe as ponderações feitas pelo Alexandre de Moraes, os apontamentos feitos pelo Alexandre de Moraes. E essas ações foram todas julgadas unanimemente. Todos os demais ministros do STF concordaram com o que o Barroso falou no voto dele. Tá? E o que foi que o Barroso falou no voto dele? Primeiro, ele falou que todas as hipóteses de prerrogativa de foro no Brasil já estão estabelecidas na Constituição Federal e a Constituição de Estado não tem liberdade para inovar nesse tema. E ele falou o seguinte, que a Constituição Federal prevê, né, seguindo a linha do que o Alexandre de Moraes falou lá na ADI 2553, nos debates, né, lá em 2019, o Barroso falou no voto dele o seguinte, que a Constituição Federal prevê hipóteses de prerrogativa de foro para diferentes autoridades, tanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual, quanto em âmbito municipal. Então a Constituição Federal dá prerrogativa de foro para autoridades das 3 esferas federativas e ela pode fazer isso de 3 formas diferentes. Tá? Ela pode fazer isso prevendo expressamente no seu texto de forma enumerada. Então a Constituição Federal vai lá e enumera autoridades que são julgadas originariamente por tribunais nas infrações penais comuns. Isso é a previsão de forma enumerada expressa no texto da Constituição Federal. Além disso, a Constituição Federal pode conferir prerrogativa de foro para determinadas autoridades também de outra forma, dessa forma aqui. Porque ela expressamente, a própria Constituição Federal, estabelece uma simetria com a órbita federal. É o que acontece com os deputados estaduais. A Constituição Federal, lá no artigo 27, parágrafo 1º, expressamente diz que aos deputados estaduais deve ser aplicado o regime de imunidade dos deputados federais e dos senadores.
Então, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal aí entendeu que os deputados estaduais têm prerrogativa de foro assegurada pela Constituição Federal por conta dessa simetria expressa estabelecida no próprio texto da Constituição entre parlamentares estaduais e parlamentares federais, tá certo? Embora foro por prerrogativa de função não seja tecnicamente uma imunidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que quando o artigo 27, parágrafo 1º, manda aplicar aos deputados estaduais o regime de imunidade dos federais, ela está dando a eles, aos deputados estaduais, a prerrogativa de foro, tá? No Tribunal de Justiça. E também uma terceira forma de a Constituição Federal dar, contemplar autoridades com foro por prerrogativa de função é uma simetria implícita. Ela implicitamente estabelece uma simetria de alguma autoridade da esfera estadual com uma autoridade da esfera federal. É o que acontece no Poder Executivo, tá? Porque o artigo 28 da Constituição, quando disciplina o Executivo Estadual, remete a normas do Executivo Federal. Fala, aplica-se ao Executivo Estadual as normas tais do Executivo Federal. Então, como há essa simetria jurídica entre o Executivo Estadual e o Executivo Federal, o STF entendeu o quê? Que implicitamente também há uma simetria em relação à questão do foro por prerrogativa de função. De modo que autoridades estaduais do Executivo que têm correspondentes no Executivo Federal e no Executivo Federal essas autoridades têm prerrogativa de foro, isso faz com que as autoridades estaduais do Executivo, do Poder Executivo, tenham, por uma simetria implícita estabelecida na própria Constituição Federal, prerrogativa de foro, tá bom? Beleza. Feitas essas considerações, já sabemos o quê? Que só a Constituição Federal no Brasil dá prerrogativa de foro. E ela pode fazer isso de forma enumerada expressa, por uma simetria expressa estabelecida dentro da própria Constituição, ou por uma simetria implícita estabelecida dentro da própria Constituição. E quando a gente fala em simetria, a gente quer dizer o quê? Mesmo tratamento jurídico entre uma determinada esfera federativa e a esfera federal. Tá bom? É isso. Essa simetria pode ser explícita ou implícita. Explícita, um exemplo, é deputado estadual. Implícita, um exemplo, são autoridades que são auxiliares imediatas do governador, tá? Também em âmbito estadual, portanto, tá? Então, vamos lá. Nessa ADI 6501, o que foi que o Barroso fez? Ele foi muito esperto e muito didático, porque ele, no seu voto, que foi seguido unanimemente pelos demais ministros, ele já disse quais são todas as autoridades que no Brasil têm prerrogativa de foro. E ele disse as autoridades de todas as esferas federativas, as federais, estaduais e municipais, tá? Então o Barroso já estabeleceu no voto dele quem é que tem prerrogativa de foro no Brasil. E é isso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Quais são as autoridades que no Brasil têm foro por prerrogativa de função, de acordo com o que o ministro Luiz Roberto Barroso falou no voto dele na ADI 6501, que foi seguido unanimemente pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Então vamos lá. Segundo explicou o Barroso no seu voto, as seguintes autoridades têm prerrogativa de foro porque a Constituição enumera expressamente, tá? Então são autoridades que estão previstas no texto constitucional, enumeradas com foro por prerrogativa de função em algum tribunal, tá? Então vamos lá. Na esfera municipal, ele falou que tem prerrogativa de foro o prefeito no Tribunal de Justiça do Estado e membros do Tribunal de Contas Municipal, tá? E aí eles têm no STJ, tá? O do prefeito está no artigo 29, inciso 10, e o dos membros do TCM está no artigo 105, inciso 1, tá? Vice-prefeito e vereador não tem prerrogativa de foro estabelecida na Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal já entendeu que Constituição de Estado não pode criar prerrogativa de foro para vice-prefeito e para vereador. Ou seja, a Constituição Federal, como a Constituição Federal não assegura o foro por prerrogativa de função a eles, a Constituição do Estado não pode assegurar, porque ela estaria inovando. E a Constituição do Estado, como a gente viu, segundo o STF, não pode inovar nessa matéria, tá? Isso foi decidido na ADI 6842, tá? Julgada em junho de 2021, bem recente também. Beleza. Na esfera estadual, tem prerrogativa de foro por uma enumeração expressa da Constituição Federal, juízes e membros do Ministério Público, no respectivo Tribunal de Justiça, tá? Artigo 96 da Constituição. Governador, lá no STJ, artigo 105 da Constituição. Desembargador, também no STJ, artigo 105. E membro do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, também no STJ, artigo 105 da Constituição. Veja o seguinte,
Vice-governador não tem foro por prerrogativa de função estabelecido expressamente de forma enumerada na Constituição, tá? Mas o STF entendeu que ele tem prerrogativa de foro por conta de uma simetria implícita com a órbita federal, porque o vice-presidente da República tem prerrogativa de foro, tá? Mas seguindo, aí na esfera federal, as seguintes autoridades têm prerrogativa de foro enumerada expressamente na Constituição, tá? E são autoridades que têm foro no STF, artigo 102 da Constituição. Vamos lá. Ministros de Estado, e aqui nos ministros inclui o advogado-geral da União, tá? A Constituição Federal não se refere ao AGU com prerrogativa de foro no STF, mas no âmbito infraconstitucional o AGU é rotulado, é enquadrado como ministro de Estado. Então ele tem prerrogativa de foro porque ele é ministro de Estado segundo a lei, tá? Então ministro de Estado, comandantes das Forças Armadas, que são Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, tá? Membros do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente. Todos esses têm prerrogativa de foro no STF por conta de enumeração expressa na Constituição Federal, tá? Na esfera federal ainda, tá? Autoridades com prerrogativa de foro enumerada expressamente na Constituição Federal são as seguintes, só que agora é no STJ, não é mais no STF, tá? Artigo 105 da Constituição. Membros dos TRFs, dos TRTs e dos TRS, Tribunais Federais de Segundo Grau, tá? E membros do Ministério Público da União que atuam perante tribunais, tá? Então esses têm prerrogativa de foro no STJ e é uma prerrogativa prevista expressamente na Constituição, a enumeração expressa. Ainda na esfera federal, mas agora prerrogativa de foro nos TRFs, tá? Artigo 108 da Constituição Federal. Juízes federais, inclusive os da Justiça Militar e os da Justiça do Trabalho, têm prerrogativa de foro no STF, no TRF, e membros do MPU, os que não atuam perante tribunais, porque os que atuam perante tribunais têm prerrogativa de foro no STJ, a gente acabou de ver. Agora, essas foram as autoridades que têm prerrogativa de foro por conta de previsão expressa e numerada na Constituição. Além disso, segundo o voto do Barroso, tem prerrogativa de foro também, mas agora, por conta de um tratamento simétrico explícito na Constituição Federal, os deputados estaduais, tá? Por conta do artigo 27, parágrafo 1º, que expressamente manda aplicar aos parlamentares estaduais o regime de imunidades dos parlamentares federais. É uma simetria expressa entre o âmbito estadual e o âmbito federal, aqui para os parlamentares, tá? E também tem prerrogativa de foro, agora também por simetria, mas uma simetria implícita, né? Não é a Constituição falando, olha, se aplica a essas autoridades do âmbito estadual o mesmo regime de prerrogativa de foro dessas autoridades no âmbito federal. Não, não é isso. Não é essa simetria explícita. Essa simetria explícita existe para os deputados estaduais, a gente acabou de ver. Aqui nessas autoridades nós temos uma simetria implícita. É uma simetria de tratamento de prerrogativa de foro implicitamente estabelecida na Constituição, porque a Constituição dá um tratamento jurídico de organização, tá? Igual para a esfera estadual e para a esfera federal. Tá? Perceba que esse tratamento simétrico, segundo o STF, não foi reconhecido entre esfera municipal e esfera federal, só entre esfera estadual e esfera federal. Tá? Então tá, vice-governador tem prerrogativa de foro também, só que no TJ aqui, tá? Secretário de Estado também tem prerrogativa de foro, assim como os ministros de Estado têm prerrogativa de foro estabelecida na Constituição Federal. Como há uma simetria entre o âmbito estadual e o federal, secretário de Estado, que é quem faz as vezes de ministro de Estado no âmbito estadual, tem prerrogativa de foro. Tá? Em relação ao vice-governador, é que a Constituição Federal prevê prerrogativa de foro para vice-presidente da República. Então, por conta dessa simetria implícita, temos também a prerrogativa de foro para vice-governador. E o comandante dos militares estaduais também tem essa prerrogativa de foro, tá? Implicitamente, por uma simetria implícita. Tá? Por quê? Porque a gente viu que os comandantes das Forças Armadas têm foro por prerrogativa de função lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o comandante dos militares estaduais é a autoridade equivalente aos comandantes das Forças Armadas no âmbito estadual. E como o Executivo Estadual é tratado juridicamente igual ao Executivo Federal na Constituição Federal,
o STF entende que existe uma simetria também, só que aí implícita, em relação à questão do foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais. Beleza? Então é isso. Essas são as autoridades que, segundo o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6501, têm prerrogativa de foro hoje no Brasil. Tá certo? É isso aí. Vamos ficando por aqui. Se quiserem entrar em contato comigo, vão lá no meu Instagram, tá? Esse perfil aqui é o meu, é o @professor Francisco Braga. Vamos encerrando então o nosso vídeo. Espero que tenha sido útil. Tema muito importante. Certamente vai aparecer nas próximas provas. Beleza? É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.